Muito bem, pessoal. Nas próximas aulas nós iremos trabalhar com dimensionamento à flexão. Eu acho muito importante que a gente entenda bem como que é um telhado, como que é feito todo o vigamento do apoio das telhas, porque estes elementos realmente eles estarão trabalhando a flexão e você terá que dimensionar, é, possivelmente no futuro, né? Olha, veja, aqui eu peguei e coloquei uma treliça qualquer, tá? E aqui está a próxima treliça, simbolizando a próxima treliça, né? Então veja que vai acontecer o seguinte, essa tua treliça, você já tem visto nas aulas de teoria das estruturas, né? Você vai dimensionar pensando que ela é toda rotulada aqui, apesar de ter continuidade na maioria dos elementos. O que vai acontecer é que você vai apoiar essa treliça de um lado, vai apoiar de outro lado, né? Este apoio aqui você simboliza por um apoio de primeiro gênero, segundo gênero. Na verdade, isso daqui ele vai ser apoiado sobre a viga que você vai ter de fechamento, né, de cimbramento da tua estrutura, sobre uma madeira mole, que a gente chama de coxim. Mas isso é um detalhe dessa ligação aqui, que provavelmente mais para o futuro a gente pode até comentar. O que é que vai acontecer é o seguinte, este elemento aqui você chama de pendural, e lá na outra treliça eu não desenhei só para não ficar conturbado aqui o meu desenho, né? Mas o que vai acontecer do pendural? Vão sair duas terças, uma ligando de um lado, outra ligando lá do outro lado. Essa daqui é uma delas. E aí o que vai acontecer? Você vai ter aqui no próximo nó, você vai tentar colocar mais uma terça aqui e mais uma terça aqui. Então estes elementos, eu chamo eles de terças, né? Mas veja bem, eu não consigo apoiar uma telha, vamos supor, uma telha romana, eu não consigo apoiar de uma terça na outra. Isso aqui eu estou falando de metros entre um nó e outro. Então o que acontece? Eu acabo fazendo o que eu chamo de trama. A trama, na verdade, é a soma da terça, mas um outro elemento chama ripa e outro que chama caibro. Então primeiro a gente começa com o caibro. Então vamos colocar aqui em verde. Então o caibro ele vai pegar e fazer o quê? Vai sair ligando aqui, se repete em todo o seu telhado, tá? Mas ele sai ligando as suas terças. E ainda mais, para apoiar a tua telha, eu não consigo apoiar aqui. Então o que eu faço? Eu ainda crio mais um elemento de madeira ao longo de todo o comprimento, nessa direção, que daí sim eu consigo pegar e apoiar as minhas telhas. Então, esse em verde aqui eu chamo de caibro, e este em vermelho aqui eu chamo de ripa. Muito bem, vamos entender um pouco mais sobre as ripas, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Ripas, depois vocábulo, depois eu vou trabalhar um pouco com terça também com vocês. Então a primeira coisa, as ripas, né? As ripas, então aqui eu já desenhei a terça, que é o elemento que estará ligando uma treliça a outra. Eu já desenhei aqui o que eu coloquei lá em cima em verde, que é o meu caibro. E agora vamos pegar e colocar aqui as cipas. Então as cipas são elementos que vão vir aqui sobre. Aqui também dá para você ver, se você fizer o desenho, que nem se você visse os anéis de crescimento da madeira, né, você iria ver esses anéis. E ele vem sobre os caibros, as cipas. Né? Então o que acontece? Você tem uma telha aqui, e depois você aparece outra telha, e assim as telhas elas vão se apoiando aqui em todos esses seus caibros. E daí ela não desliza para baixo, né? Então, ó, vamos só pensar aqui, vamos relembrar aqui, relembrar não, né? Na verdade, mostrar para vocês pela primeira vez. Então, ó, as ripas, elas têm algumas dimensões particulares, né, e padrões. Então, ó, as vigas você vai encontrar a viga de 5 por 1, isso daqui em centímetro, 5 por 1,5 também você vai encontrar, 5 por 2 centímetros você também irá encontrar, e daí também tem o que eles chamam de ripão ou sarrafo, que é de 5 por 2,5, 5 por 4,5 e 5 por 5.
Então, de novo, né, essa última linha aqui, na verdade, o pessoal vai chamar de ripão ou sarrafo. Então, ó, vamos só pensar um pouquinho aqui, ó, para essas dimensões, geralmente tem um vão típico. Então, mais uma vez, você estará dimensionando para isso, mas cabe já saber aí, ter uma ideia de vão típico, tá? Então, um vão típico. Então, ó, se você pensar em 5 por 1, aí você vai estar pensando num vão típico de 40 centímetros, 5 por 1,5, em torno de 50 centímetros, 5 por 2, em torno de 60 centímetros. E aqui, ó, esses cipões, você pode pensar em 1 metro ou 100 centímetros. Muito bem, daí depois vai vir aqui o caibro, né? Então, eu ainda tenho o caibro. Então, ó, o caibro, o vão típico do caibro, ele é em torno aí de 1,40 a 1,60. Desculpa, a 1,80. Então, 1,40 m, 1,80 m. Esse daqui é o vão típico, tá? Então, veja, aqui, entre um e outro, você vai ter aí em torno de 1,40 a 1,80. E para esse vão típico, ó, você vai estar pensando aí num caibro aí, ó, de 5 por 6. Então veja que saiu aqui do 5 por 5, que era um ripão, um sarrafo, e agora 5 por 6, que já é a dimensão de um caibro, tá? Próximo, né? Próximo eu tenho as terças. As terças são elementos muito importantes. Você vai estar dimensionando com certeza aí durante o curso, tá? Olha, é possível você fazer terças em que a sua peça ela não é maciça, retangular, que é o que geralmente você faz, né? Você pode fazer uma seção composta, uma seção T, uma seção I, e assim por diante. Já foi até comentado. Mas vamos pensar em viga maciça, tá? Então aqui, ó, viga maciças. Então, ó, as dimensões usuais. E também eu vou colocar aqui um vão para telha cerâmica. E aqui vão para telha metálica. A diferença é o peso, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas o peso da telha metálica e da telha cerâmica é extremamente diferente, né? Então, a dimensão. Dimensão típica aí, ó. 6 por 12 ou também a 6 por 16. Hoje em dia, tem muita loja que você você pede uma terça 6 por 12 e na verdade vai vir 5 por 11, tá? Então, eles acabam comendo aí 1 centímetro de cada um e também aqui 5 por 15. É bem usual isso daí. O pessoal fala, eu não tenho 6 por 12, eu tenho 5 por 11. Pode ser, ele vai ser, né? E o vão para telha cerâmica, ó, esse daí vai ser um vão em torno de 2,30. Então, veja, entre treliças você vai ter um vão de 2,3 metros. 6 por 16 você consegue ir até 2,8 metros, tá? Já se você colocar a telha metálica, esse daqui vai para 2,8 para 6 por 12. E aqui, ó, 6 por 16, dá para chegar aí até 3,5 metros entre treliças. Então, isso daqui são todas algumas dimensões usuais. De fato, você vai estar dimensionando, principalmente a terça, você sempre vai estar dimensionando, mas cabe falar alguns nomes usuais, né? Outra coisa que eu gosto de comentar é sobre as telhas. Então, ó, telhas, desculpa que a minha impressora estava muito ruim hoje, então está com alguns risquinhos aqui, ó. Mas tem 4 tipos de telha comum de se usar. Então essa daqui, ó, a primeira que você está vendo, essa aqui é o que a gente chama de telha francesa. Essa daqui é quadradinha, né, toda retangular, a gente chama ela de telha romana. Essa daqui circular, essa daqui é da onde vem aquela que a gente pega e fala assim, isso aqui foi feito nas coxas, né? Que antigamente essas telhas aqui era feito na coxa mesmo, né? Tem um formato assim de uma coxa, né? E geralmente eram os escravos que faziam nas cerâmicas, né? Então essa daqui é chamada de telha colonial. E claro, essa daqui são as metálicas.
As metálicas, existe um mundo em si aqui, tem telha trapezoidal, tem telha ondulada, tem tudo quanto é tipo de telha, tá? Mas eu quero só dar uma geral, no seguinte sentido, ó, aqui vamos colocar o tipo de telha, e eu quero colocar para você uma tabela que, não sei, para mim pelo menos foi muito útil, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de telha que você vai ter por metro quadrado. O que que acontece? Você vai pegar e dimensionar um telhado lá para casa do teu pai. O teu pai vai falar, quantas telhas eu compro? E você vai falar, compra tantas telhas. E daí você vai depender de qual que é o tipo de telha. Então a quantidade por metro quadrado, qual que é a inclinação típica, isso aqui é em porcentagem, e a outra coisa, qual que é o peso que você vai ter. Pelo seguinte, a hora que você pegar peso ou a massa, né, na verdade a massa, por metro quadrado. Então, ó, vamos lá. Primeiro aqui, ó, a tipo francesa. Olha, a tipo francesa você precisa em torno de 15 telhas por metro quadrado. Essa inclinação aqui, por ela ser uma telha muito baixinha, ela precisa ter uma inclinação alta, de 32 a 40, para que não infiltre, tá? 32 a 40%. E o peso, ele vai girar aí, ó, eu dei uma olhada nos catálogos, de 45 até 54 quilos por metro quadrado. Já a telha romana, ela já é bem mais estanque, né? Então essa daqui, ó, você vai ter um pouquinho mais de quantidade por metro quadrado e a tua inclinação você repete, o intervalo é esse daqui, mas geralmente você fica aqui num valor mais abaixo, tá? E o peso é um peso muito semelhante, ó, de 48 até 54. Já a telha colonial é o seguinte, uma você vai colocar com a curvatura para baixo, outra com a curvatura para cima, e assim você vai encaixando elas. Então isso aqui dá bastante telha por metro quadrado, e a inclinação, porque a estanqueidade dela é muito baixa, você vai pegar e colocar de 20 até 25%, tá? E ó, o peso, 65 até 78 kg por metro quadrado. Já as metálicas, quantidade por metro quadrado depende muito do que o fabricante vai fazer, então nem vou falar. A inclinação aí, ó, isso daqui vai ser de 2 até 5%, usual, não necessário. E o peso, olha só como que a gente consegue reduzir o peso. Isso aqui vai de 3 até 5 kg por metro quadrado. E com isso eu acho que você já consegue pensar nos seus elementos que você vai estar dimensionando a flexão, que é o próximo tópico. Obrigado.